Vi minha nora no shopping ontem. Eu estava na cadeira de rodas, sendo empurrada por uma enfermeira que teve pena de mim e me levou para fazer um exame de vista no prédio anexo. E lá estava ela, a Patrícia, rindo, jogando o cabelo para trás, carregando 4 ou 5 sacolas daquelas marcas que a gente vê em revista de gente rica. Sacolas brilhantes, pesadas. Eu tentei gritar, tentei chamar o nome dela, mas a voz não saiu. Porque naquele momento, vendo aqueles sapatos caros nos pés dela, eu entendi tudo. Eu perguntei de onde vinha o dinheiro dias antes, quando ela disse que não podia comprar meus remédios de pressão. Agora eu sabia. Aquelas bolsas. Elas custaram a minha casa, custaram a minha dignidade. E o meu filho? O meu filho estava ao lado dela, carregando as compras, sorrindo o mesmo sorriso que eu amei a vida toda, mas que agora parecia uma faca no meu peito. Eles acham que eu estou senil, acham que eu não vi, mas eu vi. E foi ali, no meio daquele corredor barulhento, que eu decidi que não ia morrer calada. Meu nome é Cecília, tenho 82 anos. Embora minha família goste de dizer aos médicos que eu tenho a idade da confusão. Nasci numa época em que mulher não tinha muita voz, mas eu conquistei a minha. Trabalhei a vida toda com buffet de festas. Comecei fazendo salgadinhos na cozinha de casa, com um forno velho que queimava as empadinhas se a gente não virasse a forma a cada 5 minutos. Cresci. Construí um império pequeno, mas meu. Casei com um homem bom, o Antônio, que Deus o tenha, e juntos demos tudo para o nosso único filho, o Lucas. Lucas. Só de falar o nome dele, minha garganta fecha. Sabe aquela sensação de ter uma bola de algodão seco na boca? É assim que me sinto quando penso no menino que eu ninei, no homem que ajudei a formar e no estranho que me deixou aqui. Minha vida antes daqui, antes deste lugar, com cheiro de água sanitária e repolho cozido, era cheia. Minha casa não era uma mansão, mas era o meu reino. Tinha um jardim com hortênsias azuis que eu regava toda manhã. O chão da sala era de taco de madeira, aquele antigo, que estalava de um jeito acolhedor quando a gente pisava. Eu tinha minhas economias, minha aposentadoria e o dinheiro da venda do buffet que eu guardava para eventualidades. A eventualidade chegou, mas não do jeito que eu imaginava. Foi uma queda boba, um tapete que escorregou no banheiro. Quebrei o fêmur. A dor foi horrível, aguda, como se um raio tivesse partido minha perna, mas a dor de agora. A dor da alma é muito pior. Fiquei hospitalizada por semanas. Quando tive alta, o médico disse que eu precisaria de cuidados constantes por um tempo. Foi aí que a Patrícia, minha nora, entrou em cena com aquele sorriso de cobra que, na época, eu achei que fosse bondade. Dona Cecília, ela disse, segurando minha mão com aquelas unhas longas e pintadas de vermelho sangue. A senhora não pode ficar sozinha naquele casarão. Vem ficar com a gente. Só até se recuperar. Eu aceitei. Como não aceitaria? Era meu filho, minha família. Os primeiros meses na casa deles foram estranhos. Eu ficava num quarto de hóspedes que, aos poucos, foi perdendo a cara de quarto e virando um depósito. Caixas de coisas que a Patrícia comprava iam se acumulando nos cantos. O Lucas trabalhava muito, ou dizia que trabalhava. Ele chegava à noite, me dava um beijo na testa, um beijo rápido, seco, sem calor, e ia jantar com a esposa. Eu jantava no quarto, numa bandeja. Para a senhora não se cansar descendo a escada, diziam. Mas eu comecei a notar os sinais. Primeiro, foi o meu cartão do banco. Eu sempre fui muito lúcida com minhas contas. Um dia, pedi ao Lucas para ir ao banco tirar um extrato e sacar um pouco de dinheiro. Queria comprar um presente para o neto de uma amiga. Ele ficou nervoso, gaguejou. Disse que o sistema do banco estava fora do ar. Mãe, para que dinheiro? A senhora tem tudo aqui. Comida, teto, remédio. Deixa que a gente cuida disso. Eu engoli em seco. Confiei, erro meu. Depois, foram as conversas sussurradas. As paredes da casa deles eram finas. À noite, quando o silêncio da madrugada tomava conta, eu ouvia. Ouvia a Patrícia reclamando. Ela dá muito trabalho, Lucas. A enfermeira do dia custa caro.
e a gente precisa trocar o carro esse ano. O SUV novo saiu e todo mundo no clube já tem. Calma, Patty. O dinheiro da venda do ponto comercial dela tá aplicado. A gente tem a procuração, lembra? É só ter paciência. Procuração. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu tinha assinado uma papelada no hospital, ainda sob efeito de morfina. Eles disseram que era para autorizar exames, para lidar com o plano de saúde. Será que eu tinha assinado minha própria sentença? A desilusão é um veneno lento. Ela não te mata de uma vez. Ela vai te corroendo por dentro, tirando o brilho dos olhos. Eu olhava para o Lucas e tentava encontrar o menino que chorava quando ralava o joelho. Não encontrava. Só via um homem fraco, dominado pela ambição de uma mulher que nunca trabalhou um dia na vida, mas adorava gastar o suor dos outros. Então, veio o dia da reforma. Patrícia entrou no quarto com um folheto colorido nas mãos. Vozes do Abrigo, dizia o título. Com fotos de idosos sorrindo jogando dominó. Dona Cecília, a gente vai precisar fazer uma obra grande aqui em casa. Vai ter muita poeira, barulho. Não faz bem para o seu pulmão. Encontramos esse lugar maravilhoso. É como um hotel fazenda. A senhora vai passar uns meses lá, fazer amizades, e quando a casa estiver pronta, a gente te busca. Prometo. Eu olhei para o Lucas. Ele não teve coragem de olhar nos meus olhos. Ficou fitando o chão, mexendo na aliança de casamento. É verdade, mãe, ele murmurou. É temporário. É para o seu bem, para o meu bem. A maior mentira que contam para os velhos. Tudo o que fazem para nos tirar da frente é para o nosso bem. Arrumei minha mala, pouca coisa. Algumas camisolas, fotos antigas do Antônio, meu terço. Quando saí da casa deles, olhei para trás. Vi a Patrícia na janela do andar de cima. Ela não estava triste. Ela estava ao telefone, e mesmo de longe pude ver que sorria. A viagem até aqui foi silenciosa. O asilo não era um hotel-fazenda. É um prédio antigo, pintado de um amarelo desbotado, cercado por muros altos. O portão de ferro rangeu quando entramos. O som daquele metal arranhando foi como o som de uma cela se fechando. Fui deixada na recepção. Lucas assinou os papéis com pressa, como se a caneta queimasse sua mão. Tchau, mãe. Venho te ver domingo. Ele me deu aquele mesmo beijo seco na testa. E saiu. Nem olhou para trás. O motor do carro dele roncou lá fora e desapareceu. Fiquei ali, sentada numa poltrona de vinil rasgado, segurando minha bolsa de mão com força, sentindo o coração bater descompassado. Uma enfermeira gorda e cansada veio até mim. Dona Cecília, vamos. Seu quarto é o 204. Você vai dividir com a Dona Lourdes, mas ela não fala muito. Entrei no quarto. 2 camas de solteiro, um armário de metal, uma janela com grade. O cheiro. Aquele cheiro que mencionei antes. Cheiro de fim de linha. Sentei na cama. O colchão era duro, forrado com um plástico barulhento por baixo do lençol. Olhei para a janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja triste. É temporário, eu repeti para mim mesma, baixinho. Eles vêm me buscar. Eu ainda tinha esperança, uma esperança boba, ingênua, teimosa. A esperança de uma mãe que se recusa a acreditar que o filho a descartou como um móvel velho. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma voz me dizia: prepare-se, Cecília. A guerra começou, e eu não sabia, mas aquela visão no shopping, meses depois, seria a prova que eu precisava. Mas antes disso, eu precisei descer a todos os degraus da solidão. O tempo num asilo não passa em horas ou minutos. Ele passa em refeições e remédios. Café da manhã, remédio. Almoço, remédio. Jantar, remédio. Dormir. Os dias se arrastam como uma lesma no sal, dolorosos e lentos. O primeiro domingo chegou. Eu acordei cedo, tomei banho, coloquei meu melhor vestido, um azul florido que o Antônio adorava, e passei um pouco de batom. Sentei na varanda comunitária, de onde dava para ver o portão. Fiquei lá das 9 da manhã até às 6 da tarde. Vi carros chegando. Vi filhos abraçando mães, netos correndo no gramado ralo, trazendo sacolas com biscoitos e presentes.
Vi sorrisos, vi lágrimas de reencontro. Mas o carro do Lucas não apareceu. Quando o sol se pôs e o vento frio da noite começou a bater nas minhas pernas, a enfermeira-chefe, Maria, tocou no meu ombro. Dona Cecília, vamos entrar? Está esfriando. Acho que eles não vêm hoje. Deve ter acontecido algum imprevisto, eu disse, minha voz tremendo um pouco. O Lucas trabalha muito. Semana que vem, ele vem. Engoli o choro junto com a sopa rala do jantar. A sopa tinha gosto de nada, apenas água quente e batata velha. Naquela noite, o travesseiro ficou úmido. Eu rezei. Pedi a Deus que protegesse meu filho, que não fosse nada grave. Mas o segundo domingo veio, e o terceiro, e o primeiro mês se completou. O abandono se intensifica não pela ausência física, mas pelo silêncio. O telefone na recepção tocava e meu coração dava um salto. É para mim? Eu perguntava com os olhos. Nunca era. Chegou o Natal. Ah, o Natal. Na minha casa, o Natal cheirava a peru assado, rabanada com canela e vinho do Porto. A casa ficava cheia, iluminada. Aqui, o Natal foi uma árvore de plástico murcha no refeitório e um pedaço de panetone seco de marca barata. Todos os idosos foram visitados. Até a dona Lourdes, minha colega de quarto que vivia em outro mundo, recebeu a visita de uma sobrinha distante. Eu fiquei sentada no meu canto, segurando o terço, fingindo que estava rezando para não ter que encarar os olhares de pena dos funcionários. Dona Cecília, tenho uma ligação para a senhora. Meu coração disparou. Corri para o telefone, mancando da perna ruim. Alô, Lucas? Mãe, oi, é o Lucas. A voz dele estava abafada, barulhenta ao fundo. Parecia festa. Olha, não vai dar para ir aí hoje. Estamos viajando. Viemos para a casa de praia dos pais da Patrícia. O trânsito estava horrível. Mas, filho, é Natal. Eu sei, mãe, eu sei. Mas a senhora entende, né? A Patrícia precisava descansar. A obra na casa tá demorando muito, tá um estresse. Assim que a gente voltar, eu passo aí. Lucas, eu preciso de umas coisas. Meu creme de pele acabou e eu queria comprar umas frutas diferentes. A comida aqui. Mãe, agora não dá pra falar. O sinal tá ruim. Beijo, tchau. Tu. Ele desligou. Ao fundo, antes da linha cair, eu ouvi a risada da Patrícia e o som de taças brindando. Eles estavam na praia, gastando, comemorando, enquanto eu estava ali, sozinha. Foi ali que a primeira rachadura na minha fé de mãe apareceu. Não foi tristeza, foi uma pontada fria de suspeita. Comecei a prestar atenção. Eu sempre fui boa de contas, lembra? Comecei a anotar num caderninho tudo o que eu lembrava das minhas finanças. O aluguel de 2 imóveis que eu tinha no centro, a minha aposentadoria, o rendimento do fundo de investimento que o Antônio deixou. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para pagar o melhor asilo da cidade ou para ter cuidadores em casa 24 horas por dia. Por que eu estava neste lugar caindo aos pedaços? Uma tarde, a diretora do asilo me chamou na sala dela. Ela parecia constrangida. Dona Cecília, eu preciso falar com a senhora sobre os pagamentos. Pagamentos? O Lucas não está pagando? Ele está, mas com atraso. E ele transferiu a senhora para o pacote básico mês passado. Cortou a fisioterapia e os suplementos alimentares. Disse que as finanças da família estão apertadas por causa da obra. Pacote básico, sem fisioterapia. Minha perna doía todos os dias. Eu precisava daqueles exercícios. Posso ver o comprovante de pagamento, minha filha? Pedi, tentando manter a dignidade. Ela me mostrou. Era um cheque da minha conta corrente. A conta conjunta que eu tinha colocado o nome dele para emergências. Voltei para o quarto tremendo. Não de frio, mas de raiva contida. Eles não estavam gastando o dinheiro deles comigo. Eles estavam gastando o meu dinheiro comigo e economizando cada centavo para gastar o resto com eles. Os dias passaram e eu comecei a ficar invisível. É uma tática que aprendi. Se você fica quieta, de cabeça baixa, as pessoas esquecem que você está lá. E quando elas esquecem, elas falam. Foi assim que descobri mais. Numa visita rara, 3 meses depois,
A Patrícia veio sozinha. Disse que o Lucas estava trabalhando. Ela entrou no quarto olhando com nojo para as paredes descascadas. Ela deixou a bolsa dela, uma daquelas bolsas caras, em cima da minha cama enquanto foi ao banheiro do corredor lavar as mãos. O celular dela ficou na bolsa, e ele tocou. Uma mensagem chegou e a tela acendeu. Eu não devia ter olhado, mas olhei. A mensagem era do gerente do meu banco. Dona Patrícia, a transferência de 50 mil da aplicação da Dona Cecília para a conta da senhora foi concluída. Preciso que assine aquele termo de lucidez que conversamos para evitar problemas futuros. 50 mil, termo de lucidez. Meu mundo parou. O chão se abriu sob meus pés. Eles não estavam apenas usando meu dinheiro para pagar o asilo. Eles estavam limpando as minhas contas, roubando tudo o que eu e o Antônio levamos 40 anos para juntar. Quando Patrícia voltou do banheiro, eu estava sentada na cadeira, olhando para a janela. Meu coração batia tão forte que achei que ela ouviria. Tudo bem, Dona Cecília? A senhora está pálida. Estou bem, querida, só um pouco cansada. Ah, é a idade. Olha, trouxe uns biscoitos para a senhora. Tenho que ir, marquei manicure. Ela pegou a bolsa que agora eu sabia que tinha sido comprada com o meu suor, e saiu. Naquela noite, eu atingi o fundo do poço. Olhei para o espelho do banheiro e vi uma velha. Cabelos brancos desgrenhados, rugas profundas, roupas largas. Eu me senti inútil. Um peso morto. Um caixa eletrônico humano que estava sendo esvaziado até a última moeda antes de ser desligado. Chorei. Chorei como não chorava desde o enterro do Antônio. Chorei de raiva. De vergonha por ter criado um filho que permitia isso, de medo de morrer ali, naquele quarto frio, sem justiça. Pensei em desistir. Pensei em parar de comer, deixar a natureza levar. Para que lutar? Eles tinham a procuração. Eles tinham a força. Eu era só uma velha numa cadeira de rodas. Mas então... Então aconteceu o dia do shopping. Semanas depois, consegui convencer a enfermeira boazinha a me levar na clínica de olhos do shopping, alegando que meus óculos estavam velhos e eu não enxergava mais para ler a Bíblia. Foi lá que eu a vi, Patrícia, cheia de sacolas, rindo. E foi vendo aquele riso despreocupado, aquela ostentação criminosa com o dinheiro que deveria garantir minha velhice tranquila, que algo mudou dentro de mim. A tristeza secou, as lágrimas evaporaram. No lugar delas, nasceu uma brasa quente, vermelha, perigosa. Eu lembrei de quem eu era. Eu sou Cecília. Eu negociei com fornecedores difíceis, organizei casamentos para 500 pessoas, criei um filho, enterrei um marido e continuei de pé. Eu não sou uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. Voltei para o asilo naquele dia em silêncio. A enfermeira achou que eu estava cansada, mas eu não estava cansada. Eu estava pensando. Minha mente, que eles juravam estar falhando, começou a trabalhar com a precisão de um relógio suíço. Eles esqueceram de um detalhe. Um pequeno, minúsculo detalhe do passado. Eles esqueceram que antes de casar com o Antônio, eu trabalhei num escritório de advocacia. E eles esqueceram que o meu melhor amigo, o padrinho do Lucas, que eles acham que morreu ou se mudou, ainda está vivo. E ele é o melhor advogado de sucessões e patrimônio deste estado. Sentei na minha cama naquela noite, sentindo a raiva virar combustível. Olhei para o teto manchado de umidade. Aproveite suas bolsas, Patrícia, sussurrei para o escuro. Aproveite enquanto pode, porque a Dona Cecília acordou. Naquela manhã seguinte ao dia no shopping, acordei diferente. A dor nas costas por causa do colchão ruim ainda estava lá. O cheiro de café aguado vindo do corredor ainda estava lá. Mas o aperto no peito, aquele nó de angústia que me impedia de respirar há meses, tinha sumido. No lugar dele havia um plano. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Eu discordo. A justiça é um prato que se prepara com paciência, tempera com inteligência e serve pegando fogo. Eu precisava ser rápida, mas acima de tudo, precisava ser silenciosa. Se a Patrícia ou o Lucas desconfiassem que eu estava lúcida e tramando algo, eles poderiam me dopar.
me interditar judicialmente ou me mandar para um lugar ainda pior. Eu tinha que continuar sendo a velhinha confusa. O primeiro passo era conseguir comunicação. O asilo tinha regras estritas sobre telefones, mas eu tinha um trunfo: a Solange. A enfermeira que me levou ao oftalmologista, a única que me olhava nos olhos e não via um paciente, mas um ser humano. Esperei o turno da noite. O silêncio no asilo é pesado, interrompido apenas por tosse e roncos distantes. Quando Solange veio medir minha pressão, segurei o pulso dela com firmeza. Solange, sussurrei, com a voz clara, sem o tremor que eu costumava fingir. Eu preciso da sua ajuda e preciso que você confie em mim. Ela me olhou assustada. Dona Cecília? A senhora está bem? Nunca estive melhor, minha filha. Mas estou correndo perigo. Aquelas pessoas, minha família, eles estão me roubando. Eu vi ontem. Você viu as sacolas. Os olhos dela marejaram. Ela sabia. No fundo, todos ali sabiam quem visitava e quem abandonava. Eu preciso fazer uma ligação, Solange. Uma única ligação. Ninguém pode saber. Se descobrirem, eles podem me transferir. Por favor. Ela hesitou por um segundo, olhando para a porta. Depois, tirou o celular do bolso do jaleco e colocou na minha mão, debaixo do lençol. 5 minutos, Dona Cecília. Eu fico na porta vigiando. Minhas mãos tremiam ao digitar o número. Não de medo, mas de adrenalina. Eu sabia aquele número de cor há 30 anos. Escritório Dr. Otávio Albuquerque, boa noite. Atendeu a secretária eletrônica. Era tarde. Deixei um recado. Fui direta, usando um código que só nós conhecíamos. Otávio, aqui é a Cecília, a imperatriz das coxinhas. Estou viva, mas estou presa. Asilo Santa Mônica, quarto 204. Traga a pasta azul. E traga um psiquiatra forense de confiança. É urgente. Eles estão levando tudo. Devolvi o celular para Solange. Ela apertou minha mão. Ali, selamos um pacto silencioso. Eu tinha minha primeira aliada. 2 dias depois, a recepção interfonou para a enfermaria. Tem um advogado aqui querendo ver a Dona Cecília. Diz que é sobre uma pendência do INSS. Era a desculpa perfeita. Burocracia assusta qualquer um, mas ninguém barra o INSS. Quando o Dr. Otávio entrou no quarto, ele quase não conseguiu disfarçar o choque. Ele era o padrinho de batismo do Lucas. Um homem alto, de cabelos prateados, sempre impecável em seus ternos de linho. Ver a amiga de décadas, que ele conheceu comandando festas de luxo, jogada numa cama de asilo público, fez a mandíbula dele travar. Ele fechou a porta. Cecília. A voz dele embargou. O Lucas me disse que você estava numa clínica de repouso no interior, tratando de um início de Alzheimer agressivo. Disse que você não reconhecia ninguém. O Lucas mente tão bem quanto o pai dele jogava buraco, Otávio. Eu disse, sentando-me na cama com postura ereta. Eu não tenho Alzheimer. Tenho um quadril quebrado e um coração partido. Mas minha cabeça? Minha cabeça está melhor que a dele. Contei tudo. O abandono, a procuração assinada sob efeito de remédios, a transferência do dinheiro, a conversa ouvida, as bolsas de grife. Otávio ouvia e anotava, a expressão mudando de tristeza para uma fúria profissional. A procuração que você assinou no hospital. Você leu? Não. Eu confiei. Erro clássico, Cecília, mas reversível. Se provarmos que você estava sob efeito de opiáceos, anulamos. Mas o problema maior é o que eles já gastaram. Precisamos estancar a sangria. Ele abriu a pasta. Eu trouxe o Dr. Hélio, psiquiatra forense. Ele está esperando na recepção. Ele vai fazer uma avaliação agora. Vamos emitir um laudo de sanidade mental irrefutável. Com isso em mãos, eu revogo a procuração no cartório amanhã mesmo. Mas, Cecília, se a gente fizer isso agora, eles vão saber. Eles vão tentar revidar. Deixe que saibam, mas não agora, eu disse. E um plano frio se formou na minha mente. Eu quero pegar eles na mentira. Quero provas, Otávio. Quero que eles confessem.
Não quero só meu dinheiro de volta. Eu quero que eles sintam vergonha. Quero justiça criminal. Otávio sorriu. Um sorriso de predador. Você sempre foi perigosa, Cecília. O que você precisa? Preciso de um gravador. Pequeno. E preciso que você investigue uma coisa para mim. A conta Semente. Aquela que eu abri quando o Lucas nasceu, no Banco Safra. Aquela que nunca contei para ninguém, nem pro Antônio. Os olhos do Otávio brilharam. A conta secreta. Você nunca mexeu nela? Nunca. Eram os lucros dos grandes eventos. Deixei lá rendendo juros compostos por 40 anos. Se o Lucas não achou os documentos dessa conta na casa, ele não sabe que ela existe. Vou verificar o saldo e trago o gravador amanhã. A semana seguinte foi a minha melhor performance. Se o Oscar fosse dado para idosas em asilos, eu levaria a estatueta. Comecei a perguntar pelo Antônio, meu marido morto há 10 anos. Chamava as enfermeiras de mamãe. Deixava a comida cair no babador. O objetivo era simples: fazer com que as enfermeiras relatassem ao Lucas que eu estava piorando. O relaxamento deles seria a minha arma. Funcionou. No sábado, Lucas e Patrícia apareceram. Estavam sorridentes, relaxados. Patrícia usava um colar de ouro que eu reconheci. Era feito com as pedras de um anel que foi da minha avó. Eles tinham derretido minhas joias para fazer coisas novas para ela. Aquilo doeu fisicamente, como um soco no estômago, mas eu mantive o olhar vago. O pequeno gravador digital que Otávio me trouxe estava costurado por dentro do forro do meu travesseiro, com a luzinha de LED tapada por fita isolante. Antes deles entrarem, apertei REC. Oi, mãe, Lucas disse falando alto como se eu fosse surda. Trouxemos chocolate. Lucas? Perguntei, apertando os olhos. Cadê o Antônio? Ele disse que ia comprar cigarro. Patrícia soltou uma risadinha e cutucou o Lucas. Viu? Eu disse. Ela já era. Totalmente lelé. Lucas suspirou, um suspiro falso de tristeza. É, amor, melhor assim, né? Ela não sofre. Eles sentaram. Eu continuei olhando para o nada, balbuciando coisas sem sentido. Mãe, preciso que a senhora assine mais um papelzinho aqui. É pro clube do livro. A senhora lembra? Ele colocou um documento na minha frente. Forcei a vista. Era uma autorização de venda de imóvel. A minha casa. A casa onde ele cresceu. O último bem grande que restava no meu nome direto. Minha mão coçou para rasgar aquele papel e dar um tapa na cara dele. Mas eu precisava da confissão. Livro? Eu gosto de livro. Murmurei, segurando a caneta com a mão trêmula propositalmente. Mas... e o dinheiro, filho? O dinheiro para consertar o telhado? Lucas trocou um olhar com Patrícia. O telhado tá ótimo, mãe. Assina logo. É que... Eu ouvi dizer que o dinheiro acabou. Forcei, fazendo uma voz de choro. Aquele dinheiro do banco. Sumiu. Patrícia perdeu a paciência. Ai, pelo amor de Deus, Lucas, faz ela assinar. Dona Cecília, o dinheiro não sumiu, tá? A gente tá investindo no nosso futuro. A senhora não precisa de dinheiro aqui. Olha que lugar. Ótimo. Tem comida, tem cama. Para que a senhora quer dinheiro? Para levar pro caixão? Aí estava. A confissão. A crueldade nua e crua. Mas a casa. É minha casa, Lucas. Insisti com lágrimas falsas, ou talvez verdadeiras de decepção. A casa é velha, mãe. Só dá despesa. A gente vai vender para pagar. O tratamento da senhora. O melhor tratamento. Mentira. O dinheiro do tratamento ele já tinha roubado, e a venda da casa seria para pagar a mansão nova que Otávio descobriu que eles estavam construindo num condomínio fechado. Eu assinei. Sim, eu assinei. Mas fiz um rabisco ilegível, totalmente diferente da minha assinatura real. Um rabisco que qualquer perito anularia em segundos. Pronto. Lucas puxou o papel vitorioso. Obrigado, mãe. A gente volta semana que vem. Tchau. Eles saíram rindo. Assim que a porta bateu, parei de tremer. Enxuguei as lágrimas. Tirei o gravador do travesseiro e parei a gravação. Para que a senhora quer dinheiro? Para levar para o caixão?
A voz da Patrícia ecoou no quartinho. Não, querida, falei para o gravador. Não vou levar para o caixão. Vou usar para pregar o caixão da vida mansa de vocês. 2 dias depois, Dr. Otávio voltou. Desta vez, o sorriso dele era largo. Cecília, você não vai acreditar. Ele colocou um extrato bancário na minha mesa de cabeceira. A conta semente. Lembra que você investiu em ações da Petrobras e da Vale nos anos 80 e esqueceu lá? E aqueles terrenos no interior que o Antônio comprou e colocou no nome da empresa que essa conta administra? Eu olhei o saldo. Tinha tantos zeros que precisei contar 2 vezes. Era uma fortuna. Uma verdadeira fortuna. O dinheiro que o Lucas e a Patrícia roubaram de mim era troco de pinga perto daquilo. Eu era uma mulher rica, muito rica. E o melhor, aquele dinheiro estava numa estrutura jurídica blindada que o Antônio criou para me proteger e que nem eu lembrava os detalhes. Lucas não tinha acesso. A procuração dele não cobria aquela holding. E tem mais, Otávio continuou. Com o laudo do Dr. Hélio atestando sua sanidade perfeita e essas gravações que você fez. O que eles fizeram se chama apropriação indébita, estelionato contra idoso e abandono material. É crime inafiançável com as novas leis. Senti uma força subir pela minha espinha. Não era apenas alívio, era poder. Pedi para Otávio me trazer um espelho de mão. Olhei para o meu reflexo. Vi as rugas, sim, mas vi os olhos da mulher que negociou com bufetes, que liderou equipes, que construiu uma vida. Otávio, eu disse com a voz firme de uma matriarca. Quero sair daqui. Eu já providenciei. Reservei uma suíte no Residencial Golden Years. É um hotel 5 estrelas para a terceira idade. Enfermeira particular, chefe de cozinha, piscina aquecida. Vamos hoje. Não, cortei. Hoje não. Eu vou sair daqui, sim. Mas antes. Eu preciso receber uma última visita. O que você vai fazer, Cecília? O aniversário do Lucas é sexta-feira agora. Ele disse que viria aqui rapidinho antes da festa que a Patrícia está organizando. Eu quero dar o presente dele. Comecei a ditar as instruções para o Otávio. 1. Bloquear todas as contas que o Lucas tinha acesso, que agora estavam zeradas porque ele gastou tudo, mas o bloqueio seria o aviso. 2. Preparar a notificação judicial. 3. Comprar um presente. Uma caixa de presente linda, com laço de fita de cetim. Dentro da caixa não haveria um relógio ou uma camisa. Haveria apenas 2 coisas. O gravador com a confissão deles e uma cópia da revogação da procuração e do testamento, onde eu o deserdava por indignidade. Sexta-feira, Otávio. Esteja aqui com a polícia apaisana na porta. O show vai começar. Naquela noite, dormi o sono dos justos. O medo tinha ido embora. A solidão tinha se transformado em solitude estratégica. Eu ouvia os passos no corredor e não me sentia mais abandonada. Eu me sentia como uma general na véspera da batalha final. Eles acharam que estavam lidando com uma velha descartável. Esqueceram que velhice não é sinônimo de estupidez. Velhice é acúmulo de experiência. E eu estava prestes a dar a eles uma lição que escola nenhuma ensina. A velhinha Gagá morreu. Dona Cecília estava de volta. E ela estava furiosa. Sexta-feira. O dia amanheceu com um sol tímido, mas para mim, parecia o dia mais brilhante da minha vida. Acordei antes mesmo das enfermeiras. Pedi para a Solange me ajudar a me arrumar. Não quis o vestido de ficar no quarto. Pedi a ela que pegasse, no fundo da minha mala, um conjunto de linho bege que eu guardava para ocasiões especiais e que a Patrícia dizia ser roupa de gente antiga. Penteei meus cabelos brancos para trás, fiz um coque firme. Passei meu batom vermelho, aquele que eu usava quando fechava grandes contratos no buffet. Quando me olhei no espelho, a velha triste do quarto 204 tinha desaparecido. Quem me encarava de volta era a dona Cecília. O Dr. Otávio chegou às 2 da tarde. Ele não entrou no quarto. Ficou na sala da administração, aguardando o meu sinal. Junto com ele, 2 oficiais de justiça e um delegado da Polícia Civil, amigo antigo do meu marido, que se interessou pessoalmente pelo caso de estelionato contra idoso. Às 4 da tarde, eles chegaram.
Eu ouvi os saltos da Patrícia estalando no corredor antes mesmo de vê-la. Eles entraram no quarto trazendo uma energia caótica. Patrícia estava vestida para uma festa de gala, cheia de brilhos, e Lucas usava um terno caro, mas estava suando. Mãe, feliz aniversário! Quer dizer, viemos ver a senhora no meu aniversário, Lucas disse, rindo de nervoso. Ele trazia um bolinho minúsculo de padaria com uma vela apagada em cima. Temos 15 minutos, tá? A festa lá em casa começa às 6 e o trânsito está infernal. 15 minutos. Esse era o tempo que meu filho tinha para a mãe que lhe deu a vida. Patrícia nem sentou. Ficou em pé, checando o celular. Parabéns, Lucas, eu disse. Minha voz saiu firme, grave. Não a voz trêmula que eles esperavam. Lucas franziu a testa, estranhando o tom, mas ignorou. Obrigado, mãe. Então, a gente trouxe o bolo. Vamos cantar parabéns rapidinho? Não precisa do bolo, respondi, e com um movimento suave da cadeira de rodas, me posicionei entre eles e a porta. Eu tenho um presente para você, meu filho. Tirei a caixa debaixo do lençol. Era uma caixa bonita, preta, com um laço de fita de cetim dourada. Os olhos da Patrícia brilharam. A ganância é uma coisa triste. Ela brilha mais que inteligência nos olhos de gente mesquinha. Ela devia achar que era alguma joia que eu tinha escondido, ou talvez dinheiro vivo. Ah, Dona Cecília, que surpresa! Patrícia disse, se aproximando. Abre logo, amor. Lucas pegou a caixa. Ele parecia confuso, pesada, mas não fazia barulho. Ele desfez o laço, abriu a tampa. O silêncio que se instalou no quarto foi absoluto. Dentro da caixa não havia relógio nem ouro. Havia apenas o pequeno gravador digital e uma pilha de papéis grampeados com o brasão do Tribunal de Justiça. O que é isso, mãe? Lucas perguntou, a voz falhando. Dê o play, Lucas, ordenei. É o botãozinho vermelho na lateral. Ele obedeceu, hipnotizado pelo meu comando. A voz da Patrícia encheu o quarto, clara, nítida, cruel. Para que a senhora quer dinheiro? Para levar para o caixão. A gente está investindo no nosso futuro. A senhora já era. Totalmente lelé. Patrícia ficou branca. Tão branca que a maquiagem cara parecia uma máscara de gesso prestes a rachar. Ela olhou para o gravador, depois para mim de boca aberta. Desligue isso! Ela gritou, tentando arrancar o aparelho da mão dele. Deixe tocar, eu disse, num tom que fez ela recuar. Tem mais. Tem a parte em que vocês combinam vender minha casa com a assinatura falsa que eu fiz semana passada. Lucas largou o gravador na cama como se fosse uma brasa quente. Mãe, a senhora não está. Confusa? Senil? Completei sorrindo. Um sorriso frio. Não, Lucas, eu nunca estive. Eu estava triste. Estava deprimida por ter criado um homem tão pequeno. Mas burra, nunca fui. Nesse momento, bati 2 vezes na porta com a minha bengala. Era o sinal. A porta se abriu. Dr. Otávio entrou, seguido pelos oficiais de justiça e pelo delegado. O quarto ficou pequeno para tanta gente e minúsculo para o ego do meu filho. Boa tarde, disse Otávio, com a calma de quem tem todas as cartas na manga. Lucas, Patrícia, eu sou o advogado da Dona Cecília e estes senhores têm alguns documentos para vocês. O oficial de justiça entregou um envelope grosso para o Lucas. O que é isso? Lucas tremia tanto que o papel chacoalhava. Isso, expliquei, saboreando cada palavra, é a revogação da procuração que vocês usaram para limpar minhas contas. É também uma medida cautelar de bloqueio de bens. A casa de condomínio que vocês estão construindo, embargada. O carro novo? Apreendido. As contas bancárias de vocês, bloqueadas até que devolvam cada centavo que roubaram de mim. Patrícia começou a hiperventilar. Vocês não podem fazer isso. O dinheiro era doação. Ela deu pra gente. Ela não bate bem da cabeça. Engano seu, minha cara. Dr. Otávio interveio, mostrando o laudo médico.
Temos um laudo de sanidade mental, atestando que a dona Cecília está em pleno gozo de suas faculdades mentais. E temos as gravações onde vocês admitem a apropriação indébita. O delegado aqui presente vai conduzi-los agora para prestar esclarecimentos sobre falsidade ideológica, estelionato e violência patrimonial. Lucas caiu de joelhos, literalmente. Ele desabou ao lado da minha cadeira de rodas, chorando. Mas não era choro de arrependimento, era choro de medo. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Eu sou seu filho. A gente vai ser preso. Mãe, a Patrícia tá grávida. Era mentira, eu sabia. Ela tomava remédio, mas apelariam para tudo. Olhei para ele lá embaixo. O menino que eu ninei, o homem que me traiu. Levante-se, Lucas, eu disse, sem oferecer a mão. Tenha um pingo de dignidade. Você não pensou que eu era sua mãe quando me deixou aqui sem fisioterapia. Você não pensou que eu era sua mãe quando gastou o dinheiro dos meus remédios em bolsas de grife. Foi ela. Lucas apontou para Patrícia, desesperado. Foi ideia dela, mãe. Ela disse que a senhora não ia perceber. Patrícia, vendo-se traída pelo marido covarde, partiu para cima dele. Seu frouxo! Você disse que a velha estava gagá. Você disse que o dinheiro era nosso. O delegado teve que intervir. Foi uma cena patética. Marido e mulher, cúmplices no crime, se devorando na derrota. Chega! Minha voz cortou a gritaria. Eles se calaram. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Vocês acharam que tinham rapado o tacho, não é? Acharam que tinham levado tudo. Peguei o extrato da conta semente que Otávio me deu. Vocês esqueceram que eu e seu pai trabalhamos 40 anos. Essa conta aqui. Mostrei o saldo, mas de longe. Tem o triplo do que vocês roubaram. E sabe quem vai ver a cor desse dinheiro? Eles arregalaram os olhos, a ganância voltando por um segundo. Ninguém desta sala além de mim, continuei. Porque hoje de manhã eu refiz meu testamento. Lucas, você foi deserdado por indignidade. Está na lei. Quem bate, quem rouba, quem abandona pai e mãe, não herda. Tudo o que eu tenho, quando eu morrer, vai para instituições de caridade e para um fundo de apoio a idosos abandonados. Vocês vão ter que trabalhar. De verdade, pela primeira vez na vida, os policiais levaram os dois. Patrícia saiu xingando, ameaçando processar o universo. Lucas saiu de cabeça baixa, soluçando, sem coragem de me olhar. Ver meu filho saindo escoltado pela polícia não me trouxe alegria. Trouxe uma tristeza profunda, mas necessária. Era a tristeza de amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. Doía, mas era a única forma de sobreviver. Quando o quarto ficou vazio, apenas eu, Otávio e Solange, respirei fundo. O ar parecia mais leve. Vamos, Cecília? Otávio perguntou. O carro está lá fora. A suíte no Golden Years está pronta. Tem água de coco gelada e lençóis de algodão egípcio te esperando. Olhei para a Solange. Ela estava chorando de emoção. Vem comigo, Solange, convidei. Preciso de uma enfermeira particular de confiança. Pago o triplo do que ganha aqui. Ela sorriu, limpando as lágrimas. Começo amanhã, dona Cecília. Saí daquele asilo não na cadeira de rodas, mas apoiada na minha bengala e no braço do meu amigo. Caminhei pelo corredor. Passei pela recepção onde fui deixada como um pacote. Passei pelo portão de ferro que rangeu ao abrir. Lá fora, o vento da tarde bateu no meu rosto. Não tinha cheiro de desinfetante. Tinha cheiro de liberdade. Entrei no carro de luxo do Otávio. Enquanto nos afastávamos, vi pelo vidro a fachada amarela e descascada do asilo ficando para trás. Deixei lá a dor. Deixei lá a mágoa. Levei comigo apenas a lição e a força que eu nem sabia que ainda tinha. Nos meses seguintes, a justiça seguiu seu curso. Lucas e Patrícia perderam tudo para pagar o que me deviam, e os advogados de defesa. O escândalo na alta sociedade foi imenso. A vergonha que eles tanto temiam caiu sobre eles como uma bigorna. Tiveram que vender o carro, a obra parou, e soube que Patrícia voltou para a casa dos pais, sozinha. Lucas está trabalhando como motorista de aplicativo. Espero que, no trânsito, ele tenha tempo para pensar no homem que poderia ter sido.
Eu? Eu estou vivendo. Estou morando num lugar lindo. Tenho amigas novas. Jogamos cartas, fazemos hidroginástica. Viajei para a praia mês passado e molhei meus pés no mar, sentindo a areia viva sob meus dedos. Não recuperei o amor do meu filho. Isso está perdido para sempre. Mas recuperei algo mais importante: o amor por mim mesma. Descobri que não sou um peso. Sou uma história. Sou uma vida. E mereço ser tratada com respeito até o meu último suspiro. Muitos idosos aceitam o abandono porque acham que não têm escolha. Acham que devem gratidão aos filhos, mesmo quando são maltratados. Mas eu digo a vocês, amor de filho se prova com cuidado, não com sangue. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de proteger o que é seu. Eles queriam meu dinheiro para comprar bolsas e status. Ficaram sem o dinheiro, sem as bolsas e sem a mãe. Eu fiquei com a minha paz. E acreditem, não há grife no mundo que pague o preço de dormir com a consciência tranquila e acordar dona do seu próprio nariz. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim, você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. É importante que todos saibam que o respeito aos mais velhos é fundamental. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Teria perdoado ou faria a mesma coisa que eu fiz? Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.